Amém. Meus irmãos, eu quero pedir desde já que você abra sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao 14. Primeira João, capítulo 2, versos 12 ao 14. Que diz: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por sua bondade, graça e misericórdia. Obrigado por tua igreja e tua palavra. Senhor, por graça e misericórdia, fala aos nossos corações na noite de hoje. Pai, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, que teu Santo Espírito nos convença, Pai, dos nossos próprios pecados. Pai, que o teu Santo Espírito plante a boa semente do Evangelho em nossos corações, que nosso coração seja boa terra. Senhor, essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos na série de sermões em 1 João, intitulada Cristianismo de Verdade. E nós chegamos no capítulo 2. Se você já se deu a oportunidade de ler a epístola de João, glória a Deus. Se não, misericórdia, você está em pecado, por favor, arrependa-se e leia. Brincadeira. Meus irmãos, mas a carta de João, ela expressa exatamente isso. Cristianismo autêntico, real, de verdade. E eu sou pai de uma menina de idade avançada de 2 anos. E ela já está chegando naquela fase em que começa a fazer alguma birra, começa a dizer não. Olha só, que coraçãozinho pecador. Uma menina doce, linda, mas, assim como cada um de nós, pecadora. E, meus irmãos, em um dia desses, com a minha filha, que tem seu lindo coraçãozinho pecador, me desobedeceu, mas pia só. E eu tive que discipliná-la. Eu chamei, baixei, eu disse: você, nesse momento, vai ser disciplinada. E se você é do ECA, por favor. Tem um respaldo bíblico, a disciplina. Você vai ser disciplinada, minha filha, porque você me desobedeceu. E não pode desobedecer ao seu pai. E eu dei ali uma palmadinha nela. E logo em seguida, eu abracei ela e disse que eu a amava. E minha filha me abraçou, me beijou. E, enfim, a vida seguiu. Meus irmãos, como um pai que está tentando seguir a Bíblia na criação dos filhos, nessa loucura que é criar um outro ser humano, eu acredito que essa é uma forma sábia de disciplinar. Porque, desta forma, eu comunico a minha filha a verdade, ela fica ciente de que aquilo que ela fez é errado, que ela será disciplinada diante disto, mas ela sabe que eu faço isso porque a amo, porque eu comuniquei o meu amor por ela. E ao comunicar o meu amor por ela, eu não tirei uma só letra daquilo que eu já havia dito. Aquilo que ela fez foi errado. Mas eu a amo. Ela foi disciplinada, mas ela continua minha filha. Eu a amo. Isso não muda.
Isso não muda a minha mente, isso não muda o meu coração, isso não muda o fato de que ela errou. Mas demonstre um coração disposto a amá-la e, por amá-la, discipliná-la. E a carta de 1 João tem cheiro disso, tem cheiro, tem gosto disso, de cuidado pastoral. João demonstra aos seus filhinhos cuidado pessoal e pastoral. João, por assim dizer, exorta, inicia a carta exortando, chamando, disciplinando, falando não meias verdades, mas verdades por inteiras, aos seus filhinhos. Disciplina. E no sermão anterior, nós fomos exortados, assim como os irmãos, sobre características que são claras e que são pertencentes aos cristãos verdadeiros. Aqueles que dizem seguir a Cristo têm características assim. Se você não a tem, então João é taxativo, você é mentiroso. Se você não faz desta forma, então você mente. Meus irmãos, e João, até o 11, tem um tom de exortação, mas aqui, a partir do 12 ao 14, nós vamos ser hoje abraçados pelo apóstolo, abraçados pela palavra de Deus. Porque é como se neste momento, o apóstolo João se colocasse de joelhos, assim como eu, e dissesse a nós a palavra de Deus, e dissesse assim: eu amo você, você é amado, mas não se engane, não se precipite. João não ama os seus filhos, e a palavra de Deus não nos ama, o Senhor Deus não nos ama, melhor dizendo, como a moda do século 21. Deus nos ama, o apóstolo João ama os seus filhinhos, a moda bíblica, a maneira que Deus ama os seus filhos, exortando, chamando-os ao caminho certo, alertando eles, avisando de que existem erros e pecados e que eles devem evitá-los, e se assim o fizerem, eles estão errados. Porque na palavra de Deus, isso é expressão de amor. Porque a gente bem lembra que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Meus irmãos, no versículo 12, João apresenta uma verdade inegociável. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa de Jesus. Existe aqui uma verdade incondicional, inegociável, imutável. Meus irmãos, todos aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo podem ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Podem ter certeza de que não estão pagando por seus pecados. Podem ter certeza de que Deus os aceita por meio de Jesus Cristo. Isso é inegociável. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Porque aqueles que foram justificados, pois pela fé, têm paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fim. Ponto final. Não depende de nós. Esta é a verdade que nos abraça, é a verdade que nos alcança. João vai usar 3 termos nestes 3 versículos aqui. Ele vai utilizar o termo filhinhos, jovens e pais. E, meus irmãos, João não está falando aqui, o que tem-se de mais aceitado pelos comentaristas João não está falando aqui a faixas etárias diferentes. João não está falando aqui ao grupo dos jovens, ao PH. João não está falando para as sociedades. Porque, olhando para o todo da carta, você vai ver que, primeiramente, o termo filhinhos é repetitivo. Parece que João andava com o presbítero Salomão. Filho meu.
Meus irmãos, João traz aqui, primeiramente, esse termo que demonstra pessoalidade. João estava pessoalmente conectado com aqueles irmãos. Ele, de fato, os amava. Pessoalmente, ele os conhecia, filhinhos. Não pode ser a faixas etárias, porque aquilo que João atribui a cada um desses grupos em outras partes do livro, é atribuído a todos os crentes, como, por exemplo, João diz que os jovens já venceram o maligno. Mas ele também diz que aquele que está em Cristo vence o mundo. Essa é uma bênção garantida a todos os crentes, e não só aos jovens, não só aos juvenis, aqueles que são jovens. Mas essas são bênçãos que são garantidas a nós. Meus irmãos, no versículo seguinte, no versículo 13, João diz: Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Então, ao que se refere João a usar esses termos? João, muito provavelmente, está se referindo aos irmãos de acordo com a sua maturidade de fé. João chama de filhos aqueles que são recém-iniciados na fé cristã, aqueles que são meninos. João chama de jovens aqueles que já não são, que estão ali no meio do caminho, que já não são recém-chegados, mas que ainda não têm tanta maturidade, e chama de pais. Aqueles que já têm maturidade, aqueles que fundaram a igreja, aqueles que estiveram no começo daquela comunidade de fé, os líderes daquela comunidade. E João garante a eles: eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. E quem é este que é desde o princípio? Conforme João, no versículo 1 desta carta, no primeiro versículo, ele diz que o que era desde o princípio, aquele que ouvimos, que vimos com nossos olhos, o que temos contemplados e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aquele que era desde o princípio é o Senhor Jesus Cristo. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ao dizer conhecem, João não está dizendo no sentido meramente intelectual. E ao dizer que os pais conhecem aquele que era desde o princípio, a Cristo Jesus, o apóstolo não está se referindo a um conhecimento meramente intelectual. Vocês conhecem a Jesus Cristo. Eu escrevo a vocês, meus irmãos, porque vocês conhecem a Ele. E perceba, no sermão anterior, ou melhor dizendo, nos versículos anteriores, João faz distinção clara de quem é e quem não é. Ele diz, nos versículos anteriores, no capítulo 2, verso 3, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E o 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Meus irmãos, João está dizendo àqueles irmãos que está os advertindo que os falsos profetas, os falsos mestres que os rodeavam, não conheciam a Cristo, porque não obedeciam os seus mandamentos, e que eles deviam testar a fé desses irmãos. Que eles deviam testar a fé dos irmãos, porque se alguém diz conhecer a Cristo, mas não obedece os seus mandamentos, essa pessoa não o conhece. Mas em contrapartida a estes irmãos, a estes crentes, ele diz, eu escrevo a vocês porque vocês o conhecem. E por um raciocínio muito prático, João acabou de dizer que só o conhece quem obedece os seus mandamentos, então João diz a eles, vocês obedecem os mandamentos de Jesus, por isso vocês o conhecem. E ele segue e diz, jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Meus irmãos,
Nos versículos anteriores, ele vai dizer que, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, capítulo 2, verso 5. Nele perfeitamente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. O verso 9 e 10, verso 9 ao 11, João vai dizer: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mais uma vez, João está dizendo a esses irmãos que eles não são como estes. João está dizendo a estes irmãos que eles não são como estes que se dizem crentes, mas não o são. Vocês venceram o maligno. Vocês têm demonstrado amor uns aos outros. Vocês têm demonstrado amor a Jesus Cristo e amor uns aos outros. João atesta a esses irmãos a bênção do conhecimento de Cristo e a vitória sobre o maligno. O versículo 14 diz: filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem um Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Meus irmãos, no versículo 14, João parece reafirmar tudo que já foi dito. No versículo 14, ele fala agora aos três, aos filhinhos, aos jovens, aos pais. E há um entendimento de que talvez esse trecho, João tenha feito uma poesia hebraica, e que tenha, porque há um paralelismo entre filhinhos, jovens, jovens, pais, pais. João reforça tudo aquilo que já foi dito, meus irmãos. Talvez com o intuito de atestar o coração desses irmãos que João os conhecia, que ouvia falar da fé que eles tinham. E fé não no sentido de confiança, mas fé no sentido daquilo que se acredita, que se crê, que se vive. Há uma frase a respeito de fé, que diz que nós só cremos na parte da Bíblia da qual nós vivemos. Nós só cremos na parte da Bíblia que nós colocamos em prática. João parece dizer a esses irmãos que conhecem as suas obras. João parece dizer a esses irmãos que os conhece e que sabe que eles são cristãos de verdade. E as bênçãos atribuídas a estes crentes também nos pertencem. A bênção atribuída a estes crentes também nos pertence. Mas nos pertencem, meus irmãos, se assim como estes irmãos, nós somos crentes de verdade. As palavras de conforto e refrigério que João entrega a esses crentes são nossas também. Ao passo, se nós formos crentes, assim como eles foram. Perceba, João não está passando pano. João não está passando pano fazendo vista grossa para um erro aqui ou ali, um pecado que ele tomou conhecimento. João não está não está brincando de morde e assopra. Ele não está dizendo aos irmãos: olha, eu vou dar aqui uma cajadada, mas espera aí, calma, vamos lá, espera aí. Não é isso que ele está fazendo. Todas as palavras que já foram ditas não são anuladas, não são mudadas. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, ainda é mentiroso e não pratica a verdade. Isso ainda é verdade. João não volta atrás em suas palavras. João não diz que, peraí, mas para vocês, talvez, continua sendo verdade. Meus irmãos, quem diz conhecê-lo, mas anda em trevas,
mente e não anda em verdade. Mas eu conheço vocês, eu escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês porque vocês já venceram o maligno. Eu escrevo a vocês porque as palavras dele permanecem em vocês. Eu vos escrevo porque as palavras e os seus mandamentos permanecem em vós. Meus irmãos, se existe uma característica desta igreja, exclusivamente, assim, não exclusivamente desta igreja, mas especialmente desta igreja, é o acolhimento. A Reviver é uma igreja acolhedora. É uma igreja que abraça, que inclui, que recebe, que cativa. Definitivamente. Mas, irmãos, igreja é lugar de acolhimento? É. Igreja é lugar de misericórdia? Com toda certeza. Igreja é lugar de comunhão uns com os outros? Você pode ter certeza disso, sem sombra de dúvidas. Nós não precisamos escolher, não é uma escolha. Mas se tivéssemos que escolher, entre uma característica maior que pertence à igreja, é que a igreja é um lugar de verdade. Meus irmãos, é muito bom ser abraçado. É muito bom chegar aqui na Reviver e ser abraçado, ser acolhido, abraçar, berrar. É muito bom. A Reviver tem cheiro disso, de acolhimento, de abraço, de comunhão. Meus irmãos, como eu disse, a igreja não precisa escolher entre um e outro. Não é uma questão de escolha. Nós podemos ser uma casa de verdade, das verdades de Deus, um lugar onde as verdades de Deus são pregadas e ainda assim sermos acolhedores, porque Jesus era assim. Mas, meus irmãos, acolhimento não é falta de verdade. E João ama estes irmãos. Nitidamente, filhinhos. Mas nem pelo fato de amá-los, nem por conta que ele os ama, ele deixa de chamar a atenção dos irmãos, ele deixa de exortá-los, ele deixa de adverti-los, ele deixa de chamá-los à realidade, à verdade. De que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, de que aquele que diz que não ama o seu irmão ainda está em trevas. Vivemos num tempo de que, queridos, existem pastores feitos sob medida. Então, se você não gostar de mim, ou do pastor Felipe, ou do pastor Anísio, é só abrir o YouTube. Bota lá, o pastor que você quer ver. Para escutar o que você quiser. Está meio triste, meio deprê, tem um pastor para animar você, para dizer que você é lindo, que você vai conseguir. Dizer que você é maravilhoso. Você fica todo igual um galo de Campina. Meus irmãos, mas acolhimento e simpatia sem verdade é mentira. Acolhimento e simpatia sem a verdade de Deus, sem o chamado ao arrependimento de pecados, é mentira. É bonitinho. E João faz isso de uma forma única, porque se você, no sermão seguinte, na porção seguinte, e nós ouviremos isso no sermão seguinte, no versículo 15 ao 17, João vai falar sobre aqueles que amam o mundo, aqueles não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece que João colocou esta palavra de afirmação de quem aqueles crentes eram, bem no meio de dois blocos, de uma exortação e outra, de uma chamada à realidade e outra. João aqui traz o cajado no meio, afirma os irmãos como crentes verdadeiros e logo em seguida, mais uma vez, chama os irmãos a amar a Deus e não ao mundo. Meus irmãos, vivemos em um tempo em que os sermões pregados em muitos púlpitos, eles são ao gosto do freguês. Eles são feitos sob medida. Eles são feitos ao gosto do cliente. Eles são feitos para entreter, eles são feitos para fazer pessoas encherem cadeiras. E não há nada de errado em ter igrejas cheias. Mas não pelos meios errados. Porque no final das contas, meus irmãos, o que Deus espera de nós, não é que a gente venha à igreja todo domingo. Não apenas isso. O que Deus espera de nós não é que a gente seja presbiteriano. E que a gente apenas confesse e professe uma fé presbiteriana e reformada. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é que nós temos as nossas convicções. E se elas forem presbiterianas, glória a Deus. Amém. Mas o que Deus espera de nós é que a gente seja crente. O que Ele espera de nós é que a gente escute os mandamentos de Jesus Cristo e os obedeça. O que Ele espera de nós é que a gente ame uns aos outros. O que Ele espera de nós, meus irmãos, é que a gente ame a igreja dEle, que sirva a igreja dEle. O que Deus espera de nós é isso. É que nós sejamos recipientes, nós sejamos alvo dessas mesmas palavras. Eu escrevo a vocês porque vocês já venceram o maligno. Que nós sejamos alvos destas palavras. Eu escrevo a vocês porque vocês não só ouvem falar de Jesus, mas vocês o conhecem. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós, irmãos. Que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Que nós não sejamos, meus irmãos, meramente espectadores ou ouvintes, como Tiago vai falar, da sua palavra, mas praticantes. Que a gente não seja repetidor de slogan gospel, mas que a palavra de Jesus esteja nos nossos corações, de verdade. Meus irmãos, e por fim, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo de Deus convença o nosso coração de nosso próprio pecado. Que o Espírito Santo de Deus convença o nosso coração das nossas próprias falhas. Que o Espírito Santo de Deus convença os nossos corações de quem nós somos, de quem nós temos sido diante de Deus, de como que o Espírito Santo de Deus converta as nossas intenções com a casa dele. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar.